Fala galera, tudo bem com vocês? Então se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Fala galera, na aula de hoje iremos falar sobre geometria analítica. Geometria analítica é quando envolve um plano cartesiano e dentro desse plano cartesiano eu posso sim calcular a distância entre esses dois pontos, o ponto médio, baricentro, a área do triângulo que ainda será explicada. Então, é um assunto muito importante para o Enem e para os vestibulares. Uma aplicação desse conteúdo no cotidiano é quando trata-se de GPS. É muito bom quando você coloca lá o GPS e já sabe a distância, o movimento que está aquela rodovia, né? A quilometragem, facilita muito, graças à geometria analítica. Então vamos entender um pouco dessa geometria aqui no plano cartesiano. Então, dados os dois pontos A e B, eu chamei aqui o ponto A de x1 e y1 e o ponto B de x2 e y2. E quero saber a distância entre esses dois pontos, o ponto A e o ponto B. É como se eu marcasse assim, olha, esse ponto A representa a cidade A. Esse ponto B representa a cidade B. Qual a distância entre a cidade A até essa cidade B que está aqui? E aqui dentro do plano cartesiano, tá? Então, montei o meu esquema no plano cartesiano. Tenho o ponto A, x1, ligando com y1. Tenho o ponto B, x2 ligando com y2 e quero calcular essa distância de A até B. Só que, olha, entenda bem, se eu quero calcular essa distância de A até B, eu posso muito bem, aqui nesse eixo x, que é o eixo das abscissas, para encontrar essa distância, olha o que é que eu estou construindo aqui, ó. Estou construindo um triângulo retângulo. Então, para calcular essa distância aqui, de x1, x2, que é um dos catetos desse triângulo, eu posso muito bem pegar o x2 e diminuir pelo x1 e encontrar essa partezinha aqui do triângulo, esse cateto. O mesmo posso fazer com essa parte do triângulo, ó, que representa aqui o outro cateto referente ao eixo y, o eixo das ordenadas. Então, para descobrir esse outro cateto, basta pegar o maior, que é o y2, menos y1. E a partir daqui já consegui montar uma ideia. Olha, se dentro de um plano cartesiano eu consegui montar um triângulo retângulo, posso muito bem usar o teorema de Pitágoras lá da geometria plana. Então, o que é que diz o teorema de Pitágoras? A hipotenusa é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que são os catetos, né? Então, aqui eu tenho a hipotenusa e aqui eu tenho os catetos, isso na fórmula de Pitágoras. A hipotenusa vai ser a distância, então estou provando a fórmula. Distância de AB elevado ao quadrado é igual, aqui são os catetos, então vou pegar aqui esse primeiro cateto, x2 menos x1 ao quadrado mais o outro cateto que é y2 menos y1 ao quadrado. Com essa ideia, cheguei na fórmula para calcular a distância entre os dois pontos, que é essa que já deixei aqui no meu lembrete. E como organizar, professor, ainda essa equação? Esse expoente, quando passa para o outro membro, ele transforma em raiz. Então, você também poderá utilizar a fórmula da distância, sendo a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. E cheguei também em uma fórmula da distância entre os dois pontos. Exemplo 1. Calcule a distância do ponto A ao ponto B nos casos abaixo.
Então já sei que a fórmula para calcular a distância entre os pontos é essa aqui. Nessa ordem, eu vou chamar aqui de x1 e y1 o primeiro par ordenado de A e x2 e y2 o segundo par ordenado. Então já irei aplicar na fórmula aqui. Distância entre A e B é igual a raiz quadrada e vou substituindo, olha. x2 é o menos 2, então vai ficar menos 2 menos o x1, e o x1 é menos 2, então vou colocar aqui menos 2, isso tudo ao quadrado. Observe que tem um expoente aqui, então eu vou colocar tudo ao quadrado. Só para uma questão de organização, vou colocar aqui colchete. Mais y2 é o número 1. Então vai ficar 1, que é o y2, menos o y1, que é o 5. Substituir, coloquei o expoente. Agora eu vou resolver normalmente. Primeiro eu vou resolver aqui dentro, para depois a potência, né? Então fazendo aqui passo a passo. Menos com menos vai dar mais. Menos 2 mais 2 vai dar 0, né? Menos 2 mais 2 acaba se anulando aqui. Então vai ficar 0 ao quadrado. Estou fazendo passo a passo. Mais 1 menos 5 vai dar menos 4. Menos 4 ao quadrado. Distância de AB é igual a raiz quadrada. 0 ao quadrado dá 0. 4 ao quadrado dá 16. 0 mais 16 vai dar 16. E a raiz de 16 é igual a 4. Essa é a resposta da letra A. Então, a distância entre o ponto A e B é igual a 4. Lá na letra B, eu vou fazer o mesmo esquema. Vou substituir no lugar de x1, x2, y2 e y1 os elementos aqui de cada par ordenado. Então, aqui nessa ordem eu tenho x1, y1, x2, y2. Vou aqui separar para que você visualize melhor. Então, fazendo a distância de A até B, é a raiz quadrada, x2 é o número 3, menos x1, que é 1, isso ao quadrado, mais y2 é o 5, menos y1, que é 2, ao quadrado. Distância de AB é igual a raiz quadrada, 3 menos 1 vai dar 2, 2 ao quadrado. Eu poderia fazer direto, mas vou fazer passo a passo. 5 menos 2 dá 3, 3 ao quadrado. Dando organizada, distância de AB é igual a raiz quadrada, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9. 4 mais 9 vai dar igual a 13, então vai ser a raiz de 13. Como não há a raiz exata, você pode deixar a raiz de 13 que está correta. Valeu? Exemplo 2. Considere os pontos P1 e B e M, B e 2, onde B é um valor maior que 0. Determine o valor de B para distância PM igual a raiz de 13. Então, nessa questão, ele informou o ponto P, informou o ponto M, e informou também a distância desse ponto P ao ponto M, que é a raiz de 13, e quer saber o valor de B. Vou utilizar a mesma fórmula da distância entre os dois pontos, já que trata-se aqui, olha, de distância entre esses dois pontos, o P e o M. Então, aplicando na fórmula da distância, vai ficar assim, distância de AB. Eu vou usar essa fórmula aqui com a raiz, pode ser também, tá? No caso aqui eu tenho nessa ordem x1, y1, x2, y2. E já vou substituindo aqui direto, ó. x2 vai ser B, então vai ser B menos o x1, que é 1. Isso ao quadrado. Mais
y2 é 2, menos y1, que é b. Isso ao quadrado. Montei o esquema, já tenho essa distância. A questão já informou, é raiz de 13. Então, vou repetir aqui. Raiz de 13 é igual a tudo isso aqui, né? b menos 1 ao quadrado mais 2 menos b ao quadrado. Tem uma igualdade entre duas raízes. Quando tiver uma igualdade entre duas raízes, você já pode cortar as raízes. Então, vai sobrar aqui o 13. Aqui já posso fazer até produto notável direto. Quadrado do primeiro, então vai ficar b ao quadrado. O expoente multiplica o primeiro pelo segundo, então 2 vezes b, 2b vezes menos 1, menos 2b. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Você pode também fazer separando, né? b menos 1 vezes b menos 1. Você pode muito bem pegar isso aqui, ó, b menos 1 vezes b menos 1. Se não quiser fazer da forma direta, né? Aí você faz b vezes b, b ao quadrado, b vezes menos 1, menos b, menos 1 vezes b, menos b, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Vai ficar b ao quadrado, menos 2b, mais 1. Tá aqui. Só que fiz direto. Vou fazer direto aqui. Mais quadrado do primeiro, então 2 ao quadrado, vai dar 4. O expoente multiplica o primeiro pelo segundo, então 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes menos b, menos 4b. E o quadrado do segundo, menos b ao quadrado, vai ficar mais b ao quadrado. Já percebo que vai ser uma equação do segundo grau. Por quê? Porque tem aqui o expoente 2. Vou dar uma organizada aí. Vai ficar 13 igual b ao quadrado com b ao quadrado, 2b ao quadrado. Menos 2b com menos 4b, menos 6b. 1 mais 4, 5. Vou passar para lá para fazer a igualdade a zero, né? Já que é uma equação do segundo grau. Vou repetir. Esse 13 vai passar negativo. 5 menos 13 vai dar menos 8. Isso é igual a zero. Posso simplificar essa equação? Posso. Por 2 é divisível por 2. Vai ficar b ao quadrado menos 3b menos 4 igual a zero. E aqui é só fazer delta b1, b2. Ou soma e produto. Você vai escolher, né? Ou soma e produto. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer direto. O valor de b vai ser menos 1 e b vai ser 4, tá bom? Já fiz de uma forma direta, mas você pode sim fazer delta x1 e x2. Só que a resposta para o valor de b, como a questão afirmou lá que tem que ser um valor maior que zero, se é maior que zero, então a resposta vai ser apenas o 4. Valeu! Exemplo 3. Calcule o perímetro do triângulo ABC, sabendo que o par ordenado de A é 1 e 2, B 4 e 2 e C 4 e 6. Eu tenho duas formas de resolver. Aplicando diretamente na distância entre os pontos, porque cada lado do triângulo vai ter uma distância, ou construir o gráfico e ter noção também, tá? Então vamos lá, vamos começar com a ideia do gráfico. Então montei aqui um gráfico no modelo, né? De 1 a 4 para x e de 1 a 6 para y. E aqui vou marcar os pontos. O ponto A vai ser o número 1 de x ligando com o 2 de y. Então vai ser aqui, ó. Vou marcar ele aqui, esse pontinho. 4 e 2, lembrando que na ordem é x e y. Então 4 ligando ao 2, marquei, pontinho também. E o 4 de x ligando com o 6. Então vou ligar aqui, ó, o 4 ao 6. Montei o esquema, já sei que aqui é o ponto A, aqui o ponto B e esse o ponto C.
Agora eu posso muito bem traçar essas retas aqui de cada ponto, né? Aqui eu posso formar aqui, ó, esse segmento aqui e já montei a ideia de um triângulo. Então observe, quando eu expliquei lá na teoria, quero encontrar essa parte do cateto. O que é que se faz? Basta pegar o maior menos o menor. Ou seja, nesse ponto aqui é 1, nesse ponto aqui é o 4. Então posso muito bem fazer assim, ó. 4, que é o x2, menos o x1. E já encontrar o valor desse cateto. Mesmo esquema posso fazer aqui com esse outro cateto. Começa do 2 e vai até o 6. Então isso aqui eu posso fazer o seguinte. y2, que é 6, menos y1, que é 2. E isso aqui vai ser igual a 4. Então, olha, vou montar aqui o formato do triângulo, só para ter uma visualização melhor. Aqui 3, aqui 4. E fica faltando só essa distância, que eu posso aplicar na fórmula. Ou lembrar, olha, do triângulo pitagórico. Sempre que for 3, 4, aqui vai ser 5 na hipotenusa. E ainda posso afirmar que esse triângulo, ele é um triângulo retângulo pela estrutura que foi formada, tá? Então, esse é um caminho. Outro caminho você pode pegar e substituir lá na fórmula, que você vai encontrar o valor de cada cateto. Quer ver? Olha, vamos fazer aqui distância, só para completar mais informação. Distância de AB, que é essa distância aqui, eu vou pegar o ponto A e o ponto B. Vou fazer só de um aqui para mostrar para você que também vai dar certo. Ó. Aqui eu tenho x1, y1, x2, y2. Substituindo, vai ficar x2, olha a fórmula, x2 é o 4, menos o x1, mais y2, que é 2, menos y1, que é 2 também. Distância de A até B é a raiz quadrada, 4 menos 1 dá 3, 3 ao quadrado dá 9. 2 menos 2 dá 0, 0 ao quadrado, 0. Então vai sobrar aqui apenas o 9, né? Porque 9 mais 0 dá 9. E a raiz de 9 é igual a 3. E perceba que foi o cateto encontrado da distância de A e B. Mas eu fiz bem mais rápido construindo o gráfico. Aí você vai perceber no decorrer das questões. Valeu!